Oi, pessoas. Essa é a nossa aula teórica 3 sobre o corpo distraído, a extroversão e a heteronomia dos sentidos. Mas, antes de entrar propriamente no assunto, eu gosto sempre de refazer essa pergunta para mim e para você. Por que é que você está aqui assistindo essa aula e por que é que eu estou aqui gravando esta aula? Já que eu estou no monólogo contigo, eu mesmo respondo. Eu acho que estamos aqui buscando compreender por curiosidade ou por necessidade as causas do nosso sofrimento corporal nessa época que está drenando a nossa energia vital, que produz um cansaço indescansável, o tema desse módulo, e para isso a gente está investigando esses estados corporais durante as práticas, né, tecendo essa relação de intimidade com o próprio organismo e também aqui nessas reflexões teóricas para que a gente consiga expandir a visão para além de nós, percebendo que os nossos sintomas individuais, eles nunca são individuais, que há outras pessoas sentindo esse mesmo sintoma de esgotamento, de sedentarismo, de distração, de carência, os temas da nossa aula, e por isso vale a pena a gente tentar encontrar as causas políticas para esse estado. E é nessa busca dessas causas e consequências corporais desse contexto que eu chamo esse processo de sômato político. Existe uma organização política da sociedade que promove esses estados porque eles são vantajosos para manter a estrutura tal como ela está. Então, o corpo esgotado, o corpo sedentário, o corpo distraído e o corpo carente mantêm, justificam e naturalizam todo esse sistema, esse modo de viver capitalista em que estamos metidos nesse momento. É claro que existem muitos outros tipos de sofrimento corporal causados especialmente pela fase colonial e industrial do capitalismo, mas aqui no nosso curso, por uma questão de tempo e de recorte, a gente está tentando entender essas causas somatopolíticas advindas do estágio da financiarização do capital, que começa a acontecer a partir dos anos 70, 80, que é aquilo que a gente conhece como neoliberalismo. Então, já investigamos na primeira aula o corpo esgotado, com as suas raízes no desencantamento e na autoexploração. Também investigamos o corpo sedentário, com as suas raízes na terceirização e na automação. E, a partir de agora, vamos investigar o corpo distraído, com as suas raízes na extroversão e na heteronomia dos sentidos. Então, antes da gente investigar o corpo distraído como a causa e o efeito desse cansaço indescansável da nossa época, a gente precisa primeiro assumir que sim, a distração ela é saudável, ela é benéfica, ela é uma tecnologia de descanso natural do nosso corpo e da nossa mente. Porque depois de longas horas trabalhando, concentrada numa única atividade, ou estudando, enfim, mandando esse foco direto para um único objeto, isso vai cansando e parece que essa linha reta ela começa a querer a ondular, e quando a gente se entrega para isso, de fato é a melhor maneira da gente se recuperar. Eu me entrego a esses estímulos, a essa distração, para em seguida eu conseguir me reconcentrar novamente. Inclusive, a etimologia, a origem da palavra distrair, bem como divertir, tem essa ideia da gente dividir a atenção, da gente se entregar para essa percepção mais multidirecionada do que unidirecionada. Porém, o problema começa a surgir quando a distração ela deixa de ser a exceção para se tornar a regra da nossa cultura. Então, esse estado distraído, divertido, que deveria ser uma exceção para a gente conseguir se recuperar e voltar para o nosso foco, ela está invertendo. Ela está se tornando a regra e a concentração é aquilo que de vez em quando a gente se permite ou consegue fazer. E sendo a atenção um recurso finito, limitado, que acaba e facilmente capturável por qualquer estímulo exterior, o capitalismo cognitivo, esse capitalismo informativo, digitalizado, ele está totalmente aparelhado para seduzir, fisgar e lucrar com essa nossa condição, com essa nossa vulnerabilidade da nossa atenção.
Mas essa condição volátil, saltatória da nossa percepção, que responde prontamente a qualquer estímulo, na floresta, especialmente em relação aos nossos antepassados primatas, isso era uma vantagem, era um recurso de sobrevivência, porque qualquer barulho, qualquer estímulo, eu estava pronto para perceber e reagir a esse potencial predador. Contudo, com esse corpo urbano, doméstico, enfurnado, um apartamento alugado de 15 metros quadrados, com suas telas emitindo constantemente notificações para a gente ficar respondendo, isso não é mais uma vantagem, não é mais um recurso de sobrevivência, mas um recurso para a gente entregar cada vez mais a autonomia dos nossos sentidos para esses aparelhos. Então a gente, pouco a pouco, está perdendo a capacidade de controlar a própria capacidade de para onde e por quanto tempo eu vou direcionar a minha concentração, bem como eu não sei mais como descansar depois de me distrair com tantas telas durante tantas horas, com tantos recursos. Por isso eu utilizo a palavra heteronomia dos sentidos para a gente tentar entender as raízes do corpo distraído. Heteronomia é o oposto de autonomia. Nomos vem mais ou menos de regra, de governo, de lei, e auto vem de próprio, né? Então, autonomia é aquele que consegue governar, ter governo de si mesmo, estabelecer as suas regras. Heteronomia é aquela regra que vem do outro, que vem de fora. Então, esses recursos digitais, toda essa estrutura que a gente vive, convive, se entrega para ela, ela tem esse caráter de heteronomia dos nossos sentidos. Nós já estamos numa fase em que perdemos o controle dos nossos próprios sentidos. E para minha afirmação sobre a heteronomia dos sentidos não parecer tão exagerada, consideremos a partir de agora o vício em telas que a gente tem desenvolvido, sejam as crianças, sejam os adultos, sejam os velhos. Existem estudos que ficam monitorando a quantidade de horas que a gente passa nas telas e eles mostram que elas não param de crescer conforme avançam os últimos anos e, inclusive, existe um ranqueamento para classificar quais são os países mais viciados. E esse ranking fica variando continuamente, é claro, mas agora, enquanto estou gravando esse vídeo em 2021, o primeiro país mais viciado é as Filipinas, o segundo é a Colômbia e o terceiro é o Brasil. E o curioso desses três países é que eles têm em comum um recente passado colonizado, os três estão na faixa sul do globo terrestre e também são considerados atualmente países em desenvolvimento, ou, em palavras menos cretinas, são países que ainda enfrentam as consequências socioeconômicas da exploração que sofreram recentemente e continuam sofrendo até agora. Ou seja, a heteronomia dos nossos sentidos é uma das estratégias de controle mais avançadas e sutis do neoliberalismo, porque elas partem de dentro do nosso corpo. Nós voluntariamente entregamos a nossa atenção para esses dispositivos, continuamente ficando viciados e não conseguindo sair desse ciclo. E o que é inédito nessa estratégia de acumulação capitalista com games, pornografia, memes, redes sociais, é essa captura por meio de recompensas narcísicas e hormonais. Existem alguns estudos mostrando essa relação entre a produção dos nossos hormônios do prazer e da felicidade, como a dopamina, quando a gente utiliza esses recursos. Conforme a gente se mostra e é visto, esses mecanismos de ser reconhecido, ou seja, o ponto fraco da psicologia humana, né? Se sentir pertencente a um grupo, se sentir amado, é esses dispositivos que estão barganhando, comercializando, mercantilizando a nossa atenção. Em outras palavras, a nossa atenção e o nosso tempo livre se tornaram a mercadoria da nossa época. E para percebermos como a nossa atenção se tornou a mercadoria, como a nossa atenção é quem está sendo comercializada enquanto a gente utiliza esses recursos, basta a gente pensar, por exemplo, na propaganda, na publicidade lá nos anos 90. A gente ficava sentado na frente da TV Globo assistindo futebol ou novela e no intervalo vinha uma propaganda da cerveja. E essa propaganda ela tinha que seduzir o indivíduo por vários recursos subjetivos para que ele fosse até o mercado, pegasse a cerveja, pagasse com o seu dinheiro e bebesse aquele produto. Assim, essa empresa conseguia
ter o seu lucro. Hoje, a gente não precisa mais sair de casa. A gente não precisa mais comprar nada físico para que essas empresas continuem lucrando. Basta que a gente permaneça o maior tempo possível utilizando esses recursos e entregando os nossos dados, porque são esses dados que estão comercializados. Então, o fato da gente permanecer simplesmente utilizando as telas, seja lá qual for o conteúdo, basta para que essas empresas continuem drenando a sua atenção, viciando os seus sentidos por meio dessa heteronomia, tirando o controle sobre os seus próprios sistemas vitais para que elas continuem lucrando cada vez mais. E quando a gente fala de neoliberalismo, desse estágio mais avançado do capitalismo, existe sim a maldade de alguns homens que estão lá nos manipulando, mas também precisamos considerar essa outra parte maquínica, inumana do capital, que ele já se tornou um organismo que se reproduz sozinho e que ele encontra maneiras de cada vez mais penetrar o nosso corpo, independente desses comandos racionais dos homens maus que estão lá nos controlando. Existe um caráter automático, maquínico, e por isso nem sei mais se dá para dizer que estamos nos entregando voluntariamente a essas estruturas. Talvez já estejamos num estágio de uma servidão maquínica, quase como se fôssemos também máquinas, robôs ou zumbis, que já não têm mais uma capacidade de seleção para aquilo que é bom ou ruim para si. Mas se nossa atenção é a principal mercadoria dessa estrutura, e se o tempo é dinheiro, o sono com certeza se revela um desperdício ou até uma afronta para toda essa produtividade que deveríamos estar fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que nesse contexto de hiperprodutividade a gente vai permitir que toda a humanidade simplesmente repouse por 8, 10, 12 horas todos os dias, inúteis, fazendo nada, não gerando lucro, deitados nas suas camas relaxando? E sem espanto, podemos imaginar que o capitalismo já se organizou e já está fazendo pesquisas há várias décadas para tentar superar esse momento de improdutividade. E é isso que o autor Jonathan Crary analisa no seu livro O Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, mostrando no início algumas pesquisas que os Estados Unidos fazem com os seus soldados, tentando transformá-los, numa máquina de guerra, e por isso eles precisam deixar de dormir. E o argumento mais interessante desse livro é que os experimentos de guerra rapidamente se tornam práticas sociais. Por exemplo, a internet, ela surge inicialmente como uma operação de guerra para que os Estados Unidos conseguisse evaporar as suas informações, que elas não ficassem presas num único prédio, para caso explodissem aquele prédio eu não perdesse essas informações. Então ele lança nas nuvens, ele joga na rede essas informações e não há mais um único terminal físico onde elas estão armazenadas. E rapidamente toda essa estrutura se transforma numa prática social de entretenimento, de relação, de consumo, etc. Assim como a figura dos soldados sem sono que estão tentando produzir com esses experimentos, rapidamente esses estudos se convertem em práticas sociais com essas drogas legais e ilegais para impedir ou produzir o sono. E ao longo do livro ele vai mostrando como o surgimento da energia elétrica, com o surgimento da televisão, dos celulares, os nossos padrões de sono vão mudando. Por exemplo, do século XIX nos Estados Unidos, dormia-se em média 10 horas, no século XX já começa a cair para 8, e no século XXI as pessoas passam a dormir 6 horas e meia. E com dados de 2013, o autor mostra que nos Estados Unidos, mais ou menos 50 milhões de pessoas foram receitadas com remédios para conseguir dormir. Em outras palavras, um recurso natural de descanso do nosso corpo, o sono, ele está totalmente perturbado pela estrutura, pelos modos de viver capitalista, e rapidamente essa mesma estrutura te oferece uma outra mercadoria, um produto, uma pílula para tentar regular o sono que ela mesma está historicamente perturbando. E aqui, com tudo isso, a gente precisa se perguntar quais são os custos humanos, sociais, políticos, físicos, psíquicos, fisiológicos e espirituais para uma sociedade que está dormindo cada vez menos, ou cada vez pior, ou cada vez mais com auxílio de medicamentos.
Fisiologicamente, a melatonina, que é o hormônio que regula o nosso ciclo circadiano, é ela que dá mais ou menos o play e o pause em todos os nossos órgãos e glândulas, ela regula o nosso sistema dia e noite, ela só é produzida quando há ausência total de luz e uma longa noite de sono. Então, para uma pessoa que acorda no meio da madrugada e liga o seu celular para ver sei lá o quê, ou uma pessoa que dorme com a televisão ligada, ou, enfim, qualquer processo luminoso no meio da nossa noite, ela impede a produção da melatonina. E isso atrapalha o funcionamento global do seu sistema simplesmente porque não estamos permitindo que o nosso corpo repouse no escuro pelas merecidas e longas horas que ancestralmente estamos acostumados. E se você digitar melatonina no Google agora, não vai aparecer as funções dela, os benefícios, como conquistá-la naturalmente. Vai aparecer melatonina comprimido, melatonina comprar, melatonina melhor marca, porque o mercado de novo já está pronto, já sintetizou esse hormônio para você tomar ele na forma de comprimidos, retroalimentando tudo isso que a gente está aqui investigando. Enfim, tudo isso para a gente perceber inicialmente que o nosso corpo distraído não é um acaso, não é um sintoma individual e que ele é tecnicamente induzido por todas essas estruturas com engenheiros e psicólogos por trás, manipulando essa vulnerabilidade da nossa atenção. E o que é que tudo isso tem a ver com o nosso curso e com a nossa prática do yoga? Tem a ver no sentido de que essa economia da atenção, ela interessa tanto ao neoliberalismo quanto ao yoga. Porque a principal metodologia para a gente acessar esse estado integrativo segundo o yoga é a gente conseguir recolher os nossos sentidos para dentro e endereçá-los para um único objeto, contemplando essa relação sujeito-objeto até que esse fio, essa dicotomia, essa separação se dilua e ambos se integrem, sujeito e objeto, percepção e percebido. Então, culturalmente falando, na nossa sociedade globalizada, a presença e verticalização do yoga significa, apesar de todos os problemas que a gente possa apontar, significa a afirmação de um espaço da experiência introspectiva dentro do nosso cotidiano hiperconectado e distraído. E fico pensando o que é que seria do Ocidente do século XXI se desde o século passado essas filosofias orientais que estamos nos apropriando não estivessem fazendo essa resistência, relembrando do silêncio, relembrando de fechar os olhos, relembrando de ficar um pouco parado. Como é que estaria a nossa cultura global nesse momento se não houvesse a presença dessas outras matrizes culturais, relembrando desses estados introspectivos? A mensagem que essas práticas orientais, especialmente o yoga, tem para nos dar nesse momento, mas também anterior ao capitalismo, 2000 anos atrás, é que a gente está apegado a uma dinâmica extrovertida de percepção da realidade. Então, os sentidos eles estão sempre voltados para fora e a gente quer conhecer a realidade a partir deles, da visão, da audição, do paladar, do tato, do olfato, mas eles também estão limitados na sua capacidade de perceber a realidade. A mensagem que essas práticas orientais, especialmente o yoga, têm para nos dar desde 2, 3, 5 mil anos atrás e hoje, inclusive, é que existe uma porção da realidade que a gente deixa de conhecer quando a gente se entrega somente para a extroversão dos sentidos. Existe algo a ser conhecido na introversão dos seus sentidos, que não podem ser detectados com o ouvido, com a boca, com os olhos, com o nariz, com o tato. Existe algo que a gente vai conhecer somente a partir dessa integração, dessa introspecção dos sentidos. E considerando o século XXI, o que a gente vive é uma supremacia da extroversão. É essa valorização das dinâmicas e das personalidades que são cada vez mais para fora, cada vez mais barulhentas, cada vez mais hiperativas, e esse contexto vai retroalimentando esse comportamento. E cada vez mais a gente se entrega para essa superficialidade, para essa exterioridade, sem reconhecer o abismo, o buraco que está se formando lá dentro. E quando o indivíduo, seja lá na Índia 2000 anos atrás, seja aqui no Brasil no século XXI,
reconhece esse aspecto íntimo entre a minha percepção e o objeto percebido, buscando diminuir essa distância, reconhecendo que a realidade é produzida a partir desses meus parâmetros limitados, a gente consegue começar a vislumbrar frestas para sair desse império da razão ocidental. Porque se a gente não cuida desses estados introspectivos, a mente ela assume a centralidade desse processo e ela caminha à frente de tudo. Não é o coração que está à frente, não é o genital que está à frente, é a mente que está à frente de todos esses processos e ela é muito apegada às coisas ou muito julgadora. Ela está sempre nessa dinâmica de apego e aversão, atração e repulsa. Por isso, essas práticas partem de uma análise da natureza, das raízes do seu desejo. Não para você recusá-los, não para você não vivê-los, mas para você relembrar que existe uma outra experiência para além dessa dinâmica de apego e aversão. Yoga, inclusive, seria essa busca por uma introversão dos seus sentidos ao ponto de você se desidentificar da sua individualidade até acessar aquele mais comum que unifica todos nós, a vida. Ao contrário do yoga, existe o roga, que seria esse processo inverso de contração da individualidade. A gente parte dessa massa amorfa, deliciosa, quando éramos o todo e seremos daqui a pouco quando morrermos, vai contraindo essa individualidade, esses desejos, esses apegos, até que chega no seu indivíduo. E ambos os processos são deliciosos. Tanto eu me desprender disso e respirar acima das nuvens, além do meu eu, quanto me entregar para todos esses estímulos sensoriais, carnais, prazerosos. Então não é a gente só se entregar ou para o yoga ou só para o bhoga, porque ambos também uma hora cansam, ficam chatos. Então a gente vale a pena experimentar esses dois processos e é isso que temos feito aqui. E numa crítica espiritual dentro desse dogma do yoga sobre o nosso presente, poderíamos dizer que a virtude para o Ocidente, a sua individualidade, é um obstáculo de acesso à felicidade para o yoga. Então a individualidade, nesse momento, no século XXI, cruzando com o yoga, para o yoga é um obstáculo, ele atrapalha você acessar esses estados. Para o Ocidente, você será mais feliz, você terá mais sucesso, você terá mais dinheiro, quanto mais extrovertido e mais individualizado você for. Enfim, espero não ter sido muito confuso nessas reflexões e indico que você faça leituras de alguns textos tradicionais do yoga, são super difíceis de começar, mas depois que a gente vai entrando, a gente vai vendo essa beleza da descrição desses aspectos da nossa percepção de uma maneira muito minuciosa, como nunca vi em nenhum outro texto ocidental. E finalmente tentando trazer esses conceitos aqui para a nossa prática, como é que as nossas sequências podem contribuir de alguma maneira para a gente investigar o corpo distraído e insurgir contra a extroversão e a heteronomia dos nossos sentidos. Um primeiro e singelo aspecto acho que é o simples fato de fecharmos os olhos, sem ser para dormir, fechar os olhos para experienciar essa realidade sem essa projeção, sem essa penetração no espaço típica da visão. Então, quando a gente fecha e mantém o estado de vigília, a gente contempla outros sistemas vitais que participam dessa constituição da realidade e, principalmente, a gente propõe, permite alguns estados de conclusão, de assentamento, da gente compreender algumas coisas que exigem uma parada, uma interrupção nesse fluxo extrovertido. Quando a gente fecha os olhos, a gente estabelece alguns pontos de descanso e de reflexão. Uma palavra difícil, chique, para isso seria silogismo, que seria a gente pegar dois elementos e conseguir concluir algo a partir deles, para que a vida não fique só uma sucessão de eventos um do lado do outro, mas que esses rituais sirvam para que a gente chegue a algumas sínteses, algumas conclusões sobre si, sobre o mundo, que a gente consiga assentar as coisas e a partir daí prosseguir, não só colecionando experiências, mas incorporando elas.
compreendendo. Outro aspecto muito relacionado que a gente pratica é a introspecção, nesse sentido da gente permitir a regeneração da matéria e da sua atenção a partir desse recolhimento. Então, sempre falo, dia, noite, nascer, morrer, a gente está nessa esfera circulando, girando com esse ciclo dia e noite, os ciclos circadianos. Então a gente precisa permitir que a matéria e que a nossa mente repouse, sem ser dormir, para que a gente acesse esses estados regenerativos, que a gente contemple essas duas dinâmicas, essas polaridades dentro e fora, intro-extroversão, e relembre que para eu conseguir me expandir, no ápice do movimento, precisa retornar. Então, não deixe os seus sentidos sempre para fora, sempre extrovertido, porque uma hora lá ele vai quebrar para fora. Então, melhor do que colapsar é deixar recolher esse elástico de contração e expansão. Relembrar que no ápice do movimento exige-se o repouso. E um último aspecto que eu acho muito curioso é o caráter coreográfico das pessoas meditando. E isso eu percebi especialmente no meu projeto em 2019, lá no Centro Cultural São Paulo, que tinha assim 100, 150 pessoas sentadas num jardim, paradas meditando, e a metrópole continuando. Do lado da Avenida 23 de Maio, então é muito barulho, tinha os prédios em construção, a cidade toda acontecendo extrovertidamente, e nós, 100, 150 corpos imóveis parados. O que é que estávamos buscando? Além de todas as questões individuais e filosóficas que eu falei aqui, acho que ainda há um componente coreográfico, uma espécie de uma desobediência coreográfica desse imperativo do movimento que o corpo urbano vive. Então, quando você estiver meditando, contemple também esse aspecto desobedientemente coreográfico de um corpo parado nesse momento que pede contínuo movimento e não só uma ação necessária, um reto agir, mas muitas vezes esses movimentos inúteis, espasmódicos que a gente fica fazendo que não contribuem muito nem para si, nem para o todo. Então, contemplemos também na nossa prática esse aspecto coreográfico e a desobediência contida nele dentro de um contexto hiperprodutivo. Enfim, turma, agradeço sua escuta até aqui e sugiro que durante a próxima semana, até o nosso próximo encontro, você prossiga com essas reflexões sobre o seu corpo distraído, tentando flagrar em que momento no seu cotidiano existem mecanismos exteriores convocando a sua extroversão e a heteronomia dos seus sentidos. É isso então. Valeu, turma, e até já.